Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Só endireitar a câmera aqui um pouquinho antes de começar aqui. Então, muitas incertezas, muita confusão a respeito desse super El Niño. Alguns institutos embarcaram nisso aí, outros não, tendo mais cautela. E muita gente comentando também a avaliação do professor Molion, do Dr. Molion, meu amigo, tá? Então, não aceito aqui grosserias, tá? O canal tem que ter respeito. Antes de mais nada, colocando aqui esse adendo, tá? Utilizaram de um linguajar certas pessoas aqui, então esses comentários são excluídos, tá? E além do mais, as pessoas têm que ter o bom senso e entender, saber, antes de mais nada, interpretar o que está sendo dito. Então, o que a verdadeira ciência nos diz, isso vai ser apresentado nesse material exclusivo, vou deixar aberto, tá? Seria um material para membros, tá? Então, ou seja, teria que pagar R$ 3,99, que é um valor justo, para esse profissional aqui que montou através de dados, inclusive própria NOAA, tá? E dados justamente do mundo real, explicando o porquê que tudo isso não passa realmente de incertezas, não passam de prognósticos. Então, resumidamente mesmo, um resumão muito grande, foi essa mensagem que o Dr. Molion e tantos outros professores, acadêmicos da área, tá, das ciências atmosféricas, o pessoal que está a fundo nisso, está publicando. São poucos, infelizmente, porque hoje em dia o que dá visualização são os likes. Então vamos lá, e likes é justamente o caos, é o perigo, não sei o quê. Mas vamos lá, vamos entender aqui justamente o que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, apesar desses rumores sobre o Oceano Pacífico ter alcançado o limiar de El Niño, os dados semanais da própria NOAA, Administração Nacional para Oceanos e Atmosfera, indicam neutralidade. Então, em contrapartida, essas projeções, isso são projeções. Então, quando você trata de tempo e clima, são coisas diferentes, são coisas distintas. Por exemplo, o que eu faço lá no alerta do tempo, por exemplo, quando eu coloco, olha, é prognóstico. Às vezes eu dou até aquele lance na capa, previsão do tempo. Aquilo é para chamar atenção, tudo bem. Mas na hora lá do vamos ver, eu falo, olha, honestidade, sinceridade, metodologia científica, previsão do tempo. Que é diferente de clima. A gente está falando de um cenário para daqui a alguns meses e um cenário com uma complexidade enorme. Enorme. Tá? Então, coloquei ali, ó, novas projeções, modelos. Então, esses modelos, principalmente o IRI, ele tende a traçar uma curva de aquecimento. Ele tem um viés de aquecimento, né? E é o que vende hoje bem. É o caos. Então, qual é o caos? Aquecimento. Né? Lembrando que um laninha muito forte, dando exemplo aqui, também vai trazer o caos. Mas a ideia na cabeça dessa gente é que só o aquecimento é que traz o caos. O que é o caos? Problemas de safra, principalmente, né, problemas de saúde, respiratórios, sobrecarregando o SUS às vezes. Ou seja, pegando aqui, por exemplo, o laninha, né, o resfriamento. Então, o inverno vai ser mais rigoroso ou não? Isso é via de regra, não é? Vou tratar desse assunto novamente aqui. Mas, vamos lá, seguindo aqui com a apresentação. Então, nesta semana, o que foi publicado? Né? Vários portais. Atingiu o limiar de El Niño. Atingiu? Tá certo isso, professor? Tá certo, chegou lá perto, né? Inclusive os dados do Climate Data, do CDAS, Climate Data Simulation System, que inclusive é ligado ao NOAA, tá? O certo é até falar ao NOAA, né? Não é a NOAA, tá? Mas enfim,
colocou isso, e vocês vão ver isso mais à frente, né? Você pode acessar isso da sua casa, isso é atualizado 2 a 3 vezes ao dia, que é o site Tropical Beats. Então, alcançou isso. Mas essa afirmação não é verificada no site da NOAA. Professor, que confusão. Calma, alto lá. Por quê? Porque uma coisa é a temperatura em um dia, e outra coisa é ela semanal, outra coisa é o parâmetro que tem que seguir para ser considerado El Niño ou Laninha. Não é só a temperatura. Esse pessoal está maluco. Inclusive eu estou vendo para profissionais que no passado, eu vou demonstrar isso, fique comigo até o final desse vídeo. É uma crítica construtiva. Tá? Não vou citar nomes, mas se assistir vai saber quem é. Postando coisas no passado, coisas corretas, e agora postando coisas de alarmismo. Então tem que tomar cuidado com isso. Então a anomalia semanal foi de 0,1 na última semana, limiar de neutralidade. Ainda tem mais uma coisa. Quem assistiu o vídeo do Dr. Molion deve ter visto que ele falou de uma coisa que é o índice IOS, ou que eu falo aqui, no português, aqui, índice SOI, SOI. Vocês vão ver o que é isso. Tá? E que é um dos grandes parâmetros para configurar El Niño ou Laninha. Então a NOAA divulga esses boletins semanais. O último foi agora, hoje é dia 21, dia 20. Ressaltando as anomalias do Pacífico na semana do dia 15. Tá? Então, a anomalia semanal da TSM, que é a temperatura da superfície marinha, ficou em mais 0,1 na região Ninho 3,4. Né? Mais 0,6 no 4, mais 0,3 no 3, e mais, vai ficar aqui confuso, mas vou falar aqui, a temperatura na região Ninho 1, 2, ali próximo à costa do Peru, que é o chamado El Ninho costeiro, tá? E que já causou problemas no passado, enfim. Mas vamos centrar aqui na região 3, 4, que já foi explicada também na divulgação que eu postei aqui do amigo do Dr. Molion. Um abraço. Né? Futuramente, com certeza, ele deve assistir a esse material. Então, ao lado, justamente aqui, né? Esses índices, as SSTs, as temperaturas da superfície do mar. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O que causou essa confusão toda? Foi justamente isso aqui. Né? A confusão na divulgação das informações veio ao utilizar dados da temperatura da superfície do mar diária, que é possível atingir meio grau, 1 grau, etc., e misturando com o semanal e com o trimestral. Aí parece que fizeram uma festa com bolo, com não sei o quê. Sinceramente, eu estou sentindo hoje em dia um clima de comemoração, torcendo para que ocorra um super El Niño. E a gente sabe muito bem o porquê, o que está por detrás disso. Né? Lamentavelmente a gente sabe. E que se ocorreu o super El Niño, ocorreu. Tem uma chance? Tem. E que por sinal, vocês deviam te falar isso, a chance é até pequena. Sim, é pequena. Já foi apresentado isso também no vídeo do Dr. Molion. E tem, dependendo do modelo, né, eles adoram trabalhar com IRI, que é o que explode as temperaturas do Pacífico lá para cima. Ah, professor, só está negando, né? Não sei o que não vai ocorrer. Não é isso. Mas vocês vão entender o porquê dessa precipitação. Eu digo precipitação não em termos de chuva, não. É de ser precipitado. De se tomar cuidado com certas coisas. Mas vamos lá. Então, o que acontece aí? É importante destacar uma coisa. As anomalias diárias ou semanais
não caracterizam por si só o fenômeno. Primeiro, essas temperaturas variam mesmo. Né? Segundo, além dessa variação enorme, a gente está falando de modelos de projeção. Terceiro, as condições apresentadas agora, né, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, são projeções. Aí olha o que o IRI faz, joga lá para cima. E os outros modelos, a maioria, vocês podem ver aqui ao lado, né? Ops, agora sim, aqui ao lado, há uma convergência. Se a gente pegar isso tudo somado ali, podemos ter ali entre neutralidade, fraco e moderado. Ah, professor, os três? Sim. Não há qualquer indício no momento, de colocar esse super El Niño. A gente sabe o que está por detrás disso. Além de likes e visualizações. Né? Seguir uma certa coisinha, né, de sempre. Né? Tem que tomar cuidado. Muita calma nessa hora. Então tá aí. Né? O gráfico ao lado, 0,538 graus Celsius, né, que é o Client Data Assimilation System. Então os modelos, eles possuem limitações individuais. Então estão traçando um cenário, como se isso fosse uma coisa que vai ocorrer. Isso já errou no passado, em 2017, né, falaram também que ocorreu uma coisa, todos esses modelos, e erraram. Estou eu aqui afirmando que vai errar de novo? Não coloque palavras na minha boca, não é isso. A gente tem que tomar cuidado, tem que ter a precaução. A gente está na chamada barreira da primavera-outono. As previsões são menos confiáveis. Quando a gente olha para o histórico das previsões de 2026 e 2027, elas vêm reforçando que o evento vai ser cada vez mais perto e mais intenso. Eles estão colocando isso. Mas não é assim. Não é assim. Não tem nada disso. Toma cuidado. É importante lembrar também que a intensidade do El Niño não se traduz automaticamente em impactos proporcionais. Ou seja, o El Niño passou de 2, o El Niño intenso. Colocaram até o Niño Godzilla, coitado do Godzilla, brincando aqui, né? Não quer dizer que o sul do país vai ser arrasado por causa do El Niño intenso. Muita calma, vocês vão ver aqui também dados do mundo real, onde El Niño e Laninha nunca foi, via de regra, de ocorrer isso e aquilo. Vai mudar tudo, né? Chega o camarada lá, o sabichão, vai mudar o quê? A gente está justamente na barreira da primavera-outono. Aí ninguém faz vídeo de novo para pedir desculpa, errei. Ninguém faz. Tá todo mundo calado. Né? Então, cientificamente, a gente sabe que eventos fracos tendem a gerar uma resposta atmosférica menor. Mas os efeitos regionais de El Niño moderado, forte ou muito forte, dependem de diversos fatores. Eles não aumentam de uma forma linear, com a anomalia da temperatura da superfície marinha. Porque não é só ele. Tem o Atlântico, tem a oscilação antártica, né? Tem o dipolo do Índico, tem a MJO. Eu canso de citar aqui. Tem outras oscilações. Mas ele é uma das principais? Os principais moduladores é o Pacífico. Seja com a oscilação decadal do Pacífico, seja com El Niño, Laninha ou neutralidade. Mas vamos lá. Então, essa barreira é justamente o quê? É justamente a barreira do outono.
o período entre março e junho em que as condições do Pacífico tropical são naturalmente menos previsíveis do que em qualquer época. A atmosfera é um sistema caótico, essa galera não está entendendo isso. Isso significa que pequenas perturbações hoje podem levar a cenários completamente distintos daqui a alguns meses. Estou afirmando que isso vai acontecer? Não, mas isso, um meteorologista sério, pessoal das ciências atmosféricas, pessoal da área ambiental engajado na causa, estudioso da área, tem que falar a verdade, tem que parar com essa papagaiada. E mesmo que a gente não estivesse tratando de um El Niño, é sempre muito difícil falar sobre como a atmosfera vai se comportar daqui a 6, 8, 10 meses. O próprio Copérnicos, que é cientista, o modelo SMWF, né, que é do Copérnicos, ele coloca as mudanças no sistema climático do Pacífico tropical durante esses meses são menos previsíveis. Os modelos têm dificuldades em projetar com precisão o que vem depois. Pronto, acabou. Bastava eu parar aqui. Mas não, vou adiante. Então a clareza desses prognósticos costuma aumentar quando? A partir de maio, junho, tá? E eu falo aqui, junho, aí sim. Por quê? Os ventos alisos. E tem mais, esse El Niño pode não ser o chamado El Niño clássico, que é o desenvolvimento dele, devido ao que o Dr. Molhon explicou. Aquilo é válido. O transporte de águas quentes através de um terremoto de 8,8 na escala Richter, em Kamchatka, redistribuindo esse calor, né, pegando o TSM, né, um pouco abaixo ali, também. Águas superficiais, para todo mundo entender. Mas mesmo assim, né, trabalhando com os ventos alisos que sopram de leste para oeste, sobre o Pacífico começa a enfraquecer. Isso permite que águas mais quentes avancem e se espalhem pelo oceano, reforçando os sinais do fenômeno na atmosfera. E isso ajuda os modelos a indicar com mais segurança o que pode acontecer. Mas vamos lá. Eu falei de 2017, estão lembrados? Agora sim que o bicho vai pegar. Então, em 2017, os modelos indicavam aquecimento. E o que ocorreu? Um episódio de Laninha. Estou falando aqui que os modelos vão errar? Não, o que eu estou querendo colocar na cabeça de vocês, né? Apesar que aqui não tem... isso aqui não é religião, tá? Né? Aqui é ciência. Eu estou querendo colocar aqui é o senso crítico. Porque a galera toda está embarcando numa coisa e não está explicando as variáveis que estão por detrás disso. São várias. E que cada evento tem suas características próprias. Eu vi um certo portal que fala muito do sul do país, colocando, está quase certo o Super El Niño por causa de condições iguais ao ano tal. Pelo amor de Deus, a condição não é igual. Não é. Cada evento vai ter a sua característica própria. E a intensidade, os impactos, não dependem apenas do Pacífico. Tem interação com o Atlântico, padrões de circulação ao longo do tempo. Então não é assim. E tem uma coisa, está ali, ó, o índice de oscilação sul, ou o índice SOI, ou o IOS. Vamos dar uma olhada aqui. O que é isso? Né? Que ninguém fala. Né? E agora eu vou dar nome às carroças aqui. Né? Ninguém cita, pelo menos eu não vi, não vejo. Ninguém cita. Os principais portais não citam isso. O que é isso? Sabe por que não cita? Eu acho, não vou afirmar. Né? Muito complexo. Não, não é. É o índice de oscilação sul.
que acompanha o componente atmosférico desse padrão climático. É o Ninho-Laninha, comparando as anomalias da pressão atmosférica à superfície em Darwin, na Austrália, com as anomalias de pressão no Tahiti. Ah, professor, é complexo. Não, calma. Calma. Bem didático aqui. Então, as anomalias desses desvios das condições médias indicam a intensidade da circulação de Walker. Um índice SOI positivo indica um Laninha. E o inverso indica um El Niño. Ah, professor, o que a gente está agora? Eu não consegui achar. Ah, tá brincando. Calma. Eu achei. Mas o que acontece? Brincadeiras à parte aqui. Nós estamos em abril. Vai fechar o mês agora de abril. Eles vão publicar esse índice. Esse índice tem até março. Março está com... fique comigo, você vai saber. Para saber qual é o índice que nós estamos. E esse índice, em março, ou seja, no mês passado, é o que define Laninha, El Niño e neutro. Não é só a temperatura. Ou seja, nós temos o fenômeno na atmosfera e no oceano. Então, El Niño Oscilação Sul, ENSO, é um poderoso padrão climático que opera no Oceano Pacífico tropical e envolve as suas mudanças coordenadas e sazonais na temperatura da superfície do oceano e na circulação atmosférica. Então ele compara essa diferença entre a pressão atmosférica média no Pacífico Ocidental, medida em Darwin, Austrália, e na diferença entre a pressão atmosférica média no Pacífico Central, medida no Tahiti. Vamos lá. Aqui é só para ilustrar, isso aqui não é o dado de agora. Tá? Isso aqui é só para ilustrar no passado esses índices, né? E a parte da pressão. Aqui, célula de Walker. Né? Então, essas anomalias de pressão indicam se a circulação atmosférica em grande escala sobre o Pacífico tropical está mais forte ou mais fraca. Então, é um grande circuito. O ar sopra para o oeste da superfície, sobe para camadas superiores da atmosfera sobre o Pacífico Ocidental, flui para leste em altas altitudes e retorna à superfície sobre o Pacífico Centro-Oriental. Então, em média, ao longo de um mês ou estação, o ramo ascendente do circuito ele cria uma baixa pressão persistente na superfície do Pacífico Ocidental. Então, o ramo descendente desse circuito cria uma alta pressão persistente no Pacífico Central-Oriental. Agora, durante os anos de Laninha, a circulação de Walker se intensifica, com ainda mais ar ascendente e chuva sobre o Pacífico Ocidental e mais ar seco descendente no Pacífico Central. A pressão atmosférica já baixa sobre o norte da Austrália e o continente marítimo, cai ainda mais, e durante El Niño, ao contrário, a circulação enfraquece e às vezes até se inverte. Há mais convecção, chuva, pressão atmosférica abaixo da média no Pacífico Central e menos convecção. Céu mais limpo, pressão atmosférica acima da média no Pacífico Ocidental. Então, o índice de oscilação sul equatorial compara anomalias de pressão em uma ampla região do Pacífico Tropical Oriental, né, 5 graus de latitude norte e sul, enfim, com anomalias de pressão no outro lado da bacia, e justamente com esses dados é que você vai começar a definir El Niño ou Laninha. Agora, esses padrões, olha só, de pressão, têm sido observados nas estações meteorológicas em Darwin, na Austrália, no Tahiti há muitas décadas. Né? Então, o que acontece?
se desenvolveu o índice chamado Índice de Oscilação Equatorial Sul, que compara a pressão em áreas mais amplas do Pacífico Ocidental e Oriental. Todo mundo fala em El Niño, né? Mas o que acontece? Esquece que existe uma contrapartida na atmosfera chamada oscilação sul. Eu falei, o índice agora está em 1,2. Isso em março. Tá? Abril aqui eu não consegui. Por quê? Aparecia para mim, tem que esperar fechar o mês de abril. Coincidindo com a situação de Laninha. Né? Perfeito? Ou seja, a atmosfera já está respondendo ao ninho, porque parece, né, eu vou falar até um termo aqui um pouco pesado, mas parece que se criou uma coisa assim, sem ordem, sabe? Eu nunca vi isso. Né? Da maneira que está, eu nunca vi. Não digo o índice, estou falando da maneira que está a mídia e os portais publicando isso. Vamos lá para o índice. Está aqui, ó, site, NOAA, para depois não dizer, né? Isso aqui é o ponto mais alto para mim desse material. Dá uma olhada aqui, ó, né? 1,2. Aqui março também, né? Quando está para baixo, para vocês entenderem aqui, ó, é o ninho. Quando está para cima, Laninha. Ok? Perfeito? Né? Vamos lá, mais um aqui. Olha só. Olha aqui, ó, 1,2. Né? Tudo com print, com os dados. Agora, é via de regra. E aí que está. Né? É via de regra. Ah, é um ninho, muita chuva no sul, né? Secas no norte e nordeste. É via de regra? Não é. Não é. Esse portal aí, ele cansou de explicar corretamente o que eu venho falando. Não é via de regra. Tanto é, olha aqui a data, ó, 2015. O que aconteceu? Vamos lá. Olha só. Metsu Meteorologia confirma casos de El Niño com seca no sul do país. Como já publiquei aqui, anos de Laninha que não seguiram aquela, entre aspas, regra, assim como El Niño. Então tá ali, né? Sendo mais notório a estiagem de 2005, que foi uma das piores do século no Rio Grande do Sul, ocorrendo sobre um cenário oficial de El Niño. Então quando o camarada chega e fala, vai mudar tudo, né? Não é bem assim que a banda toca. Eu vi isso num portal de meteorologia. Né? Então vamos lá. É preciso ressaltar, mais uma vez, que El Niño não é a garantia de chuva. E Laninha não é a garantia de seca. Já tivemos anos sob influência... Estou até rouco aqui. Anos sob influências de Laninha, com o inverso, até com muita chuva no sul. Né? Agora, o que aconteceu, por exemplo, né, nesses anos aí? O que aconteceu ali é que parte do Pacífico contribuiu para quebrar essa regra. E quando quebra a regra, você fala, ah, é uma exceção. Se tem uma exceção dentro de uma regra, a regra foi quebrada. Perdão. Nesse ano,
o Pacífico Central estava mais quente que a média há semanas. Aí o El Niño ali. Contudo, o resfriamento do Pacífico Leste teve impactos no clima no Rio Grande do Sul. Né? No sul do país, como geral. Aí o regime mudou por várias semanas. Estão conseguindo entender? O que eu quero que vocês entendam, a coisa é complexa, não é... teve El Niño é isso, teve Laninha é aquilo, teve meio grau para cima é o El Niño, para... Não é assim que a banda toca. O sistema climático da Terra, que ainda tem muito para ser compreendido, não é assim, tá? Vamos lá. E aqui, gente, para terminar, né? Esse material realmente é como se fosse uma aula. Então, como podemos ter estiagem no sul com laninha? Né? Então, essa associação linear, né? Vai ter chuva, vai ter seca, ela é falsa. E quem publicou isso daí está de parabéns no passado, porque agora, né, não vejo mais postar isso. O próprio Metsul colocou isso no passado. Né? Já tivemos verões com laninha em que não houve estiagem tão forte como a daquele ano. Né? Dependendo do estado aí. Então, quando a gente pega laninha, zona de convergência intertropical fica mais agressiva no norte e nordeste. E mais secas no sul. Então, essa falsa correlação propalada, isso o Metsul publicou no passado com muita maestria, não entendo por que não publica mais isso, explicando para a população, né? Tem que tomar cuidado. Ok? Então, para se definir, é um ninho laninha. Você tem pressão, ventos, temperatura, é óbvio que entra, né? Então, temperatura, ventos, pressão, o índice SOI, o acoplamento do oceano com a atmosfera, até ver se está havendo uma resposta realmente ou não. Né? Agora, isso tudo que está sendo publicado até o momento não passa de mera especulação. A gente tem que aguardar. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever, compartilhar bastante, mete o dedão no like, faça sua doação, tá? Peço aqui de coração, né? Até por esse material aqui que deu um trabalhão para montar isso, né? O acesso é para todos, está livre, né? Tá livre. Eu ia colocar isso daqui somente para assinantes, né? Mas alguns pedem, não, a informação, tudo bem, vamos lá, mas isso dá despesa, dá trabalho, então quem puder, chave Pix, tá aí, e justamente para entender. Não estou negando que vai ter ou não vai ter o El Niño. O que eu estou querendo dizer aqui e expliquei com informações detalhadas é que a gente tem que ter muita calma nessa hora, como diz o ditado. Tá? Forte abraço, dá uma força, inscreva-se lá no Alerta do Tempo também.